Olá, Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesta manhã para dar início à lição 4 da Escola Dominical, ou seja, dar continuidade, porque já demos uma parte e hoje nós vamos terminar, tá? Falar sobre o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Vamos dar continuidade, então antes vamos orar. Pai Santo e querido, nós queremos nesta manhã te agradecer pela noite que passamos, pelo sono tranquilo e restaurador. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada aluno, Senhor, da classe da terceira idade. Abençoa os teus servos nesta manhã. Seja conosco, Senhor, e nos abençoa. E me abençoa neste momento, Senhor, que vou ministrar a tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ver o terceiro ponto, que fala assim, lições do caráter de Isaac. Vocês têm a outra parte, tá? Da lição, então nós estamos dando continuidade. Um homem esforçado e trabalhador, é o ponto 1, fala em Gênesis 26, do 15 a 16. Isaac era esforçado, era trabalhador, e os filisteus o invejavam, ele despertava inveja nos seus inimigos que o perseguiam. Ele desentulhava o poço que pertenceu a Abraão, seu pai, e os filisteus entulhavam de novo. E ele não brigava com ele não revidava, ele não se intimidava, mas continuava a trabalhar. Ele ia para outro lugar e desentulhava o poço. E quando ele desentulhava, vinham os filisteus e entulhavam o poço de novo. E assim foi, e ele querendo progredir, ele querendo trabalhar, esforçado como ele era. E a terceira vez ele desentulhou um poço e ali encontrou águas vivas. E quando eles chegaram, já estava aquele poço ali em funcionamento, né? E não brigaram com ele, aí já não contenderam com ele. E ele deu o nome do poço de Reobote, tá? Então, dali, ele desceu para Gerar. Desceu para Gerar e foi um outro lugar. E ali ele desceu com os seus gados, com o gado, ovelhas que ele tinha, vacas, e produzia muita coisa, tinha muita gente que trabalhava com ele, a seu serviço, e Isaac, ele ia progredindo, e eles iam percebendo que Deus era com Isaac, porque tudo que Isaac fazia, ele era bem realizado, e isso despertava inveja nas pessoas que estavam à sua volta, queriam destruí-lo, mas ele não revidava, ele não brigava, ele não confrontava, ele deixava e não deixava também que os seus servos, que as pessoas que estavam a seu serviço, enfrentassem as pessoas. E dali ele partia para outro lugar. E ele foi para Gerar. Chegando ali no vale de Gerar, ao sul da Palestina, por ali, era essa região onde ele vivia, ali ele começou a prosperar ainda mais, cresceu, a quantidade de ovelhas, de vacas, foi crescendo, tudo foi crescendo, foi aumentando, porque Deus era com ele. Isaac demonstrou grande paciência com os seus inimigos, ele não revidava, ia à frente. Existem pessoas que lançam até maldição, né, sobre a nossa vida. Quer lançar maldição sobre a vida de alguém que trabalha, sobre a vida do povo de Deus. Mesmo assim, ele demonstrou grande paciência. Provérbios 10, 22 nos diz assim: a bênção do Senhor enriquece sem dores, tá? E Neemias 13, 2b nos fala sobre a maldição. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que aconteceu? Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E ainda há uma parte lá
que Balaão fala contra este povo, não vale encantamento, porque o nosso Deus é conosco, né? O ponto 2 diz assim, o caráter pacífico de Isaac. O caráter pacífico de Isaac. Não se intimidou, não parou, continuou. O inimigo vinha querendo que ele parasse e ele continuou. Desceu para o vale de Gerar, Gênesis 26, 17. Os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abrira, mas ele não os confrontou. Ele abriu poços também em Gerar. E os pastores de lá, que pastoreavam os seus gados, foram confrontá-lo, mas ele não deu atenção, ele não brigou, ele não fez o que eles queriam que ele fizesse, né? Porque geraria um conflito armado, né? Está em Gênesis 26, 19 e 21. Se você quiser depois, você pode comparar, porque não temos tempo para ler. Uma característica do caráter de Isaac é pacífico. A principal característica, pacífico. Você é pacífico? Ser pacífico é ter paciência, é não revidar aquilo que alguém faz de ruim com você, tá? Não é se fazer de bobo, não. É se fazer de calmo, ter um temperamento tranquilo e ter paciência para vencer. Assim era Isaac. Evitava conflitos numa época em que as questões eram resolvidas olho por olho, dente por dente. E nós estamos vendo nos nossos dias as coisas acontecerem assim, não é? Por qualquer motivo, as pessoas estão revidando, estão agredindo, estão matando, e nós estamos vivendo um momento muito triste. Ele prosperou em Gerar, passou a ter muitas ovelhas, vacas, pessoas a seu serviço, como já falei. Isso incomodava os invejosos, né, os filisteus. Ponto 3 diz assim, um caráter resiliente. O que é um caráter resiliente? Após perder a posse dos 2 poços, Isaac não desistiu, mas ele não reagiu asperamente, tá? Isso é ser resiliente, ou seja, ele não se exasperou, ele não brigou, ele preferiu ir adiante, buscar um momento melhor para sobreviver. Soube praticar a longanimidade, como nos ensina Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então Isaac soube aproveitar e aplicar o fruto do Espírito. E nós precisamos também viver conforme Isaac. É difícil, hein? Mas nós temos que fazer isso. Nós precisamos para agradar ao nosso Deus. Os poços que ele abria tinham nomes significativos, dados por seu pai Abraão. E ele continuou abrindo os poços e dando os mesmos nomes, tá? Reobote queria dizer alargamento, pois ele reconheceu que Deus alargou a sua propriedade, a sua produção agrícola e pecuária. Então ele deu o nome de Reobote. Dali indo para Berseba, em Gerar, dali indo para Berseba, foi encontrado por Abimeleque e seus companheiros, rei de Gerar. E após um breve diálogo foi proposto um juramento de paz. Foi proposto um juramento de paz. O rei Abimeleque, junto com os seus companheiros, chegou de repente para saber como estava, foi atrás de Isaac, para saber como ele estava vivendo. E ali falou para ele, olha, nós não te fizemos mal,
porque nós vimos que Deus é contigo. Então nós queremos viver em paz contigo. E Isaac se surpreendeu, né? Mas aceitou o diálogo, né? Conversou com ele e eles ficaram ali. De madrugada, eles ainda ao amanhecer, pela madrugada, eles fizeram um acordo, fizeram um juramento de que haveria paz entre os seus pastores, haveria paz entre eles. E ali então concordaram, se despediram, né? Foram embora. E nisso que eles foram embora, em paz, prometendo que não mais mexeriam com Isaac, chegam os servos de Isaac que tinham ido cavar um poço. E eles chegaram alegres, satisfeitos, dizendo que tinham encontrado água naquele poço que eles cavaram. Então aquele poço foi chamado de Seba, cujo significado é juramento. Daí a origem do nome Berseba, que é o nome da cidade até hoje. Naquela mesma noite, apareceu-lhe o Senhor. Naquela mesma noite apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26, 24. Porque Deus havia feito promessa a Abraão. Nós já vimos anteriormente que Abraão já era de idade, não podia ter filho, nem ele, nem a mulher. Abraão já de 100 anos, não é? E Deus abençoou e deu Isaac para eles como filho da promessa. Então aqui Deus confirma a Isaac, não é? Dizendo: Abraão, meu servo. Ponto 4. Obediência e submissão. Aspectos mais marcantes do caráter de Isaac: obediência e submissão. Isaac sempre foi obediente ao seu pai. A Bíblia não fala sobre a infância de Isaac, não fala sobre a infância dele, a não ser aquele episódio em que Abraão, seu pai, recebe de Deus um pedido ou uma ordem para entregar seu filho, né? O seu único filho, o filho da promessa. Então lá vai Abraão para o sacrifício, levando Isaac. Isaac não perguntou ao seu pai, não questionou o seu pai, e foi seguindo com ele. E chegando lá, colocou a lenha em seus braços, e ele foi subindo até o monte, onde ali faria o sacrifício. E chegando lá, ele preparou o altar junto com seu pai, colocou a lenha sobre o altar e perguntou ao pai: onde está o cordeiro? E ali nós sabemos da história qual era, aquela história muito bem sucedida, maravilhosa, em que Deus poupou a vida de Isaac e seu pai foi justificado pela fé, porque ele teve fé de que, ainda que se ele sacrificasse o seu filho a Deus, Deus o daria de volta, porque ele era o filho da promessa. Então, ali Isaac passou por aquela situação, ele foi provado como ouro ali, né? Isaac foi provado como ouro. Um adolescente deitado ali naquele altar de sacrifício, vendo o seu pai, não é, que ia imolá-lo, mas Deus o poupou. Então, esse episódio, juntamente com o amor que Abraão e Sara ofereciam a Isaac, né, que ele foi tratado com muito amor, com muito carinho. Então, mais esse episódio, isso tudo contribuiu para que Isaac fosse um filho submisso, um filho mais obediente, né? E ficou ele até que o pai preparou uma esposa para ele, não é, do seu meio,
e ali ele casou com Rebeca, e quando perdeu seus pais, ele certamente ficou muito triste, mas tinha o amor de Rebeca e foram vivendo e ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele foi trabalhando, ele foi vivendo e naquele caráter pacífico, quieto, moderado, temperado, afetuoso, porque ele amava a Rebeca e ele cuidava de tudo, né? Então, nós vemos Isaac é um dos patriarcas de Israel. Quando estamos diante da história de Israel, nós ouvimos logo falar de Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu a Abraão que daria da semente de Abraão surgiria o descendente, né? Deus abençoaria a semente de Abraão. E depois Deus fez a promessa, reavivou a promessa em Isaque. E Isaque, mais tarde, teve também Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó também foram abençoados por Deus, principalmente Jacó. Jacó teve 12 filhos e os seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Esaú foi abençoado por Deus, mas Jacó deu origem aos patriarcas, 12 tribos de Israel. Isaque é um dos patriarcas de Israel. Quando nos deparamos com a história de Israel, logo encontramos Abraão, Isaque e Jacó. Sendo que Jacó, filho de Isaque, deu origem, através de seus filhos, ele deu origem às 12 tribos de Israel, tá? Então, nós queremos, neste momento, né, falar dos dias de hoje, como é a atualidade, como seria o tempo que nós vivemos hoje. Uma lição para hoje. Em Mateus 5,9, disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Igreja de Cristo deve ser como Isaque, pacífica. No mundo onde as pessoas proclamam os direitos humanos e esses direitos humanos muitas das vezes não são praticados. Então, pessoas se agridem, pessoas brigam por causa dos direitos humanos, se ofendem, não é? Nós vemos tudo isso acontecer. Mas a Igreja de Cristo é diferente. A igreja, ela deve primar por um comportamento ilibado, como o caráter de Isaque, porque a Igreja de Cristo, ela tem que ser impecável. Jesus vai levar um povo santo, um povo limpo, um povo puro, um povo sem pecado. E nós precisamos estar com o nosso caráter moldado segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, assim nós terminamos a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical da Terceira Idade. Obrigada pela atenção, Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo. Olha, se você puder e deve fazer isso, você tem as perguntas na lição da Escola Dominical, tá? Lá na nossa lição, no finalzinho, nós temos algumas perguntas. É bom você responder. Responder como? Você pode gravar um áudio ou pode responder, tá? Com palavras. Faça isso aí pra gente, tá? Para mostrar que você está estudando, tá bom? Estudando a palavra de Deus, a gente cresce espiritualmente. Não esqueça disso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Estou com saudade de vocês, tá? Um beijo. Olá, boa noite. Deus abençoe. Dia. Então apaga. Aí, tá ótimo. Vê aí. Apaga. Não, já tá filmando. Não, apaga tudo aí. Já apagou já. Cadê?
Nós estamos falando sobre o caráter do cristão moldado à palavra de Deus e provado como fogo. E não é como fogo, não, é como ouro. Olá! Posições, sem se exasperar. Ele não revidou. Está ruim esse pedaço aí. Corta. Com relação ao caráter Ai, meu Deus. Aqui os... Filisteus. Parou aí.